Em 1956, um professor francês foi levado a milhares de metros abaixo da terra por uma equipe de mineiros para coletar amostras para suas medições. Quando ocorreu um deslizamento de terra, eles não puderam voltar para cima e procuraram por uma outra saída. Foi quando eles descobriram uma cripta e acidentalmente acordaram um lendário monstro feroz. Essa história começa em 1856, quando o incidente aconteceu em uma operação de mineração no norte da França. Os mineiros foram encarregados de extinguir os gases inflamáveis para impedir que explodissem e eles enviaram alguém pela parede quebrada para concluir a tarefa. Mas o mineiro percebeu que não estava sozinho lá dentro, quando viu uma grande mão com garras afiadas em uma coluna de pedras. A mão da criatura desaparece na escuridão, e o mineiro deixou cair o candeeiro que ele segurava, gritando e correndo de volta onde os outros estavam. O candeeiro caído causou uma enorme explosão que prendeu os mineiros no subsolo e nunca mais foram encontrados. Avançamos rapidamente 100 anos depois. Em Marrocos, um homem chamado Amir foi acordado bruscamente por um pesadelo. Ele escutou alguém chamando ele do lado de fora e espiou pela janela para ver o seu amigo acenando para ele. Seu amigo contou a ele sobre um trabalho de mineração na França que aparentemente paga muito bem, e o Amir parece estar bem interessado, já que desde que ele nasceu, a pobreza sempre foi algo com que ele lutou. Então não importa o quão difícil seja um trabalho, ele aceitaria de bom grado para aliviar os seus problemas financeiros. Eles chegaram ao local onde seriam verificados para ver se estavam aptos o suficiente para o trabalho de mineração e se juntaram aos outros candidatos. Um homem deu uma breve explicação sobre o trabalho e verificou os candidatos um por um, marcando aqueles que estavam aptos com verde e aqueles que não estavam com vermelho. O homem gostou da condição física do amigo do Amir, mas devido à tosse desse último, ele foi marcado como vermelho. A mesma coisa aconteceu com Amir, que foi marcado com vermelho por ser inteligente demais. No entanto, o Amir pegou o marcador verde do assistente do homem e marcou rapidamente o seu peito com ele. Zombando da sua desesperança, o homem colocou uma marca verde bem na testa do Amir, mas devido à sua ação, o homem ficou irritado e decidiu enviá-lo para a operação de mineração mais difícil, que é na Mina 5, conhecida como Ilha do Diabo. O professor Berthier chegou ao local da mineração e encontrou-se com Fier, o homem que administrava o local. Ele solicitou descer as minas com os mineiros com a desculpa de coletar amostras para suas medições, mas o Fier não gostou da sua ideia de uma pessoa completamente inexperiente descer as minas, o que poderia ser bem perigoso para o professor. No entanto, o professor Berthier havia subornado o capataz, e mesmo não estando feliz com a sua própria decisão, o Fier concordou em deixar o professor entrar nas minas. Um acidente aconteceu na Mina 5 e todos os trabalhadores no local assistiram assustados e com repugnância enquanto viam um mineiro gritar de dor. Sua perna foi cortada. Enquanto era levado para a clínica médica no local, o Fier e o professor Berthier descobriram que o mineiro que ajudou seu companheiro ferido era o Roland, o melhor mineiro do local que trabalhava regularmente na Mina 5. O Fier chamou o Roland para o seu escritório e falou sobre levar o professor Berthier com ele para as minas. O Roland discordou no início, mas eventualmente cedeu. Uma equipe de mineiros indo para a Mina 5 se reuniu, com o Amir se juntando à equipe também. Ele conheceu a sua equipe composta por Santini, um italiano, Miguel, um espanhol que é especialista em explosivos, Polo, um mineiro que traz o seu cavalo para ajudá-lo com as coisas pesadas, e Louis. Eles desceram no elevador para o subsolo e verificaram a parte das minas que deveriam abrir. A equipe achou estranho que estivesse no chão, mas mesmo assim continuaram a sua próxima tarefa, que era cavar. Eles voltaram depois de um tempo para descansar e fizeram alguns planos com o professor Berthier. Antes de voltar para baixo nas minas com o professor, eles plantaram explosivos na parte em que iriam abrir e detonaram as cargas. Eles se reuniram ao redor do buraco no chão e encontraram uma caverna escondida embaixo. Os mineiros ficaram surpresos ao ver uma caverna sob as minas. Parece que o professor Berthier estava apenas usando uma desculpa de coletar amostras, era tudo uma farsa, ele na verdade estava esperando que houvesse uma caverna sob a Mina 5. Eles desceram pela caverna escura e olharam ao redor, estudando a área desconhecida em que estavam. Quando o Berthier caminhou à frente deles, os mineiros tentaram segui-lo, mas acabaram perdendo o professor. Eles procuraram ao redor chamando pelo professor, mas seus chamados pararam abruptamente quando descobriram algo no chão. Os restos de uma pessoa que havia entrado anteriormente na caverna. Com base nos ossos, havia sido há muito tempo. Olhando ao redor, eles descobriram escritos na parede que pareciam estar escritos com sangue.
Lendo os escritos sangrentos na parede, a dupla saiu sorrateiramente e ficou assustada quando Santini apareceu de repente atrás deles, gritando com eles enquanto seguravam o esqueleto. Eles se reuniram e conversaram sobre a caverna quando perceberam uma luz piscando. Eles se aproximaram do Roland, que estava olhando para o professor tirando fotos da caverna. Eles se aproximaram do professor e o repreenderam por ter fugido deles. O professor Bertier se desculpou por ter fugido sem permissão e tentou se explicar quando foi perguntado a ele sobre as gravuras na parede. O professor Bertier explicou que acreditava que havia uma cripta secreta na Ilha do Diabo, na caverna em que estavam, e que essa cripta secreta poderia estar atrás daquela parede com gravuras. O Roland decidiu quebrar a parede para que pudessem ver por si mesmos. Um explosivo foi plantado e a equipe se afastou da explosão que quebrou as paredes esculpidas. Eles entraram pelas paredes quebradas e ficaram pasmos ao descobrir que atrás dessa caverna oculta havia uma cripta. O professor Bertier coletou amostras das paredes, com mais gravuras nelas, rindo de alegria pela descoberta bem-sucedida da cripta. O Lewis olhou ao redor da cripta sozinho, apesar das reclamações dos outros que não queriam deixá-lo ir sozinho. Vendo que o Lewis não os escutava, o resto da equipe o seguiu, e foi quando descobriram todos os restos dos mineiros anteriores que nunca foram encontrados em 1856, deixando a equipe bem perturbada. Eles também encontraram um sarcófago e a equipe se reuniu ao redor dele, com o professor Bertier estudando o sarcófago. Ele explicou que esse sarcófago é tipicamente associado às antigas civilizações gregas, romana e egípcia. Uma discussão começou entre o professor e os mineiros, enquanto decidiam o que fazer com suas descobertas. Antes de saírem da cripta, o professor Bertier tirou uma foto do sarcófago, antes de seguir os outros que se aproximaram do cavalo do Polo. Mas então o comportamento do cavalo começou a mostrar agitação, e o Polo lutou muito para acalmá-lo. Até que eventualmente ele fugiu antes que os mineiros pudessem segui-lo. Houve um tremor e rachaduras começaram a aparecer nas paredes. Então um deslizamento de terra fez a caverna desabar, prendendo o professor Bertier e os mineiros na caverna e ferindo Santini, que ficou sob uma pilha de rochas. O Santini gritou enquanto era retirado debaixo das rochas e foi imediatamente atendido. O Roland olhou para a entrada, agora bloqueada, e então ao redor da caverna, o Roland estava furioso com o professor Bertier por ter levado eles para esse local. Ele teve que se afastar do professor para se acalmar. O Roland então enrolou um pano ao redor da perna do Santini, e o Santini deu um suspiro profundo antes de gritar de dor enquanto o Roland tentava tratar o seu ferimento. Enquanto isso, o Amir havia se afastado da equipe após o desabamento e corria freneticamente tentando encontrá-los. Ele parou quando viu a entrada da cripta e entrou cautelosamente, gritando de surpresa quando foi agarrado repentinamente. Ele suspirou aliviado quando percebeu que era apenas o Lewis, e eles voltaram para onde os outros estavam. Vendo Santini agora descansando, o Roland e Miguel estavam conversando quando o professor Bertier se aproximou deles. Sem saber o que os outros estavam fazendo, o Amir estava apenas observando-os falharem em abrir o sarcófago. E quando Polo e Lewis descansaram por um tempo, ele se aproximou do sarcófago e notou que parecia ser uma fechadura em cima dele. O Amir vasculhou a sua bolsa e pegou o objeto que havia encontrado antes. Ele o enfiou na fechadura e todos ficaram surpresos, escutando um som vindo do sarcófago. O Lewis e Polo comemoraram ao abrir ele e ficaram animados ao ver tesouros dentro do caixão de pedra. A dupla pegou aviamente tudo que as mãos poderiam alcançar, enquanto Amir observava com inquietação. Ele tentou voltar para o Roland e contar aos outros o que o Lewis e Polo estavam fazendo, mas o Lewis o agarrou e o empurrou contra a parede. O Lewis repreendeu ele e o golpeou repetidamente. O Polo gritou para ele parar, e o Amir fugiu da dupla, que continuou a sua ganância. O Polo e o Lewis só pararam quando escutaram um rosnado desumano vindo de trás deles. Eles se viraram lentamente para olhar, e o Amir ouviu seus gritos e ficou confuso quando Lewis e Polo correram passando por ele como se algo estivesse os perseguindo. Eles correram de volta para onde os outros estavam e contaram o que viram. O Santini começou a ofegar enquanto apontava atrás do Polo. Todos se viraram para olhar para o Polo e assistiram enquanto uma criatura misteriosa o agarrava. Eles tentaram perseguir o monstro para salvar o Polo, mas eram muito lentos em comparação com o monstro. Quando o encontraram, ele já estava morto. O Roland cobriu o corpo do Polo e conversou com o Amir e o professor Bertier sobre a caverna, tentando encontrar uma maneira de sair. Depois dos eventos recentes, a equipe havia esquecido completamente que deixaram o Santini ferido para trás, e só foram lembrar por conta do Lewis, que avisou para retornar e pegar o Santini.
O Santini, por outro lado, sentia que havia algo com ele. Ele usou o flash da câmera do Professor Bertier para ver e ficou tomado pelo medo quando encontrou a criatura se aproximando lentamente dele. O resto da equipe retornou apenas para encontrar a criatura segurando o Santini pelo pescoço. Eles assistiram com medo e raiva enquanto a criatura rasgava o estômago do Santini, seus órgãos se derramando. Os membros restantes da equipe procuraram ao redor da cripta e o Professor Bertier estava lendo as frases antigas na parede. Eles continuaram explorando até descobrirem outra câmara com inscrições na parede. No meio da sala estava o cavalo morto do Polo. Eles encontraram uma escultura na parede de uma criatura lendária que o Professor Bertier parecia reconhecer. O professor leu uma inscrição e explicou que a criatura poderia ter sido uma espécie de deus antigo e ele era adorado por uma seita, realizando rituais e sacrificando vidas. Ao se virar para sair, o Amir notou algo estranho acontecendo com o corpo do cavalo, e eles observaram quando a criatura saiu dos órgãos do cavalo. O professor Bertier assistiu com admiração enquanto tentava se comunicar com a criatura lendária. A criatura se aproximou do professor Bertier e o aprisionou com seu corpo e mãos ossudas. O Amir escapou da sala e puxou uma alavanca que fechou a câmara. Uma discussão começou entre o Amir e Louis. O Amir estava furioso, culpando Louis por acordar a criatura. Ele contou a Roland e Miguel sobre o Louis e Polo roubando do caixão de pedra da criatura. O Roland pegou a bolsa, confirmando o que o Amir disse. Todos estavam zangados com Louis por ser a razão da criatura acordar, mas decidiram deixar isso de lado e descobrir uma maneira de sair com a ajuda do livro do professor. Quando escutaram os rosnados da criatura, eles decidiram desligar as suas lanternas, pensando que isso ajudaria a evitar que a criatura os visse. No entanto, eles perceberam que era inútil quando ligaram as lanternas de volta e encontraram a criatura bem ao lado deles. Mas tanto Louis quanto Miguel foram mortos, deixando apenas o Roland e Amir. Os dois restantes continuaram explorando, mas enquanto Amir ficava parado, a criatura envolveu a mão ao redor da sua perna e o arrastou para algum lugar. O Roland gritou desesperado ao perceber que toda sua equipe se foi e que ele estava completamente sozinho agora. Determinado a sobreviver, o Roland continuou procurando uma saída. Enquanto isso, o Amir recobrou a consciência e se encontrou em uma sala vermelha. Ele descobriu que Louis ainda estava vivo, segurado pela criatura que estava sentada no seu trono, mostrando um espelho enquanto arrancava a cabeça do Louis do seu corpo. A criatura se aproximou do Amir para envolvê-lo com os braços, pronto para quebrar todos os ossos do seu corpo, mas o Amir apunhalou a criatura quando menos esperava. Antes de fugir, o Amir continuou correndo sem rumo até tropeçar em um monte de ossos pertencentes a todas as vítimas que foram mortas pela criatura. Ele caminhou sobre os ossos, ignorando os sons e estalos que estavam fazendo, e ouviu Roland chamando por ele. Os dois subiram, seguidos pela criatura, e quando o Amir viu um explosivo que poderia potencialmente pôr um fim ao antigo monstro, ele decidiu descer. O Roland viu o que ele estava tentando fazer e desceu para ajudar. Ambos já sabiam que detonar as cargas com eles ali mataria não apenas a criatura, mas também eles. No entanto, eles estavam dispostos a se sacrificar, e juntos, eles detonaram os explosivos, acabando com tudo. E então, tudo é finalizado, sem nenhum sobrevivente.